Oiê, bom dia! Bom dia a todo mundo. Você que está assistindo aí o replay dessa aula, já fica ligado, porque daqui a pouco a gente vai estar falando sobre 5 passos para planejar e retirar essas ideias do papel em 2021. Vamos dar aquele tempinho maroto, que é o tempo que o Instagram avisa para as pessoas que a gente está online, que a gente já está aqui ao vivo. Bom dia, Liz. Bom dia, Catarina. E aí, depois desse tempinho, dá mais ou menos uns 2 minutinhos, a gente já começa a nossa aula. Aula, como todas as que vocês já viram aqui no Instagram. Rápida, direta ao ponto, sem enrolação. Bom dia, Tati. E a gente vai falar sobre 5 passos. Já peguem aí papel e caneta para vocês anotarem, que a gente vai falar sobre 5 passos. Bom dia, Michel. Para vocês planejarem 2021 e, enfim, Senhor, tirar do papel, né? Porque planejar, a gente planeja todo ano, né? Bom dia, Karina. Gente, vocês que já entraram, me deem um retorno se o vídeo tá ok, se o meu áudio também. Não sei, eu liguei o ventilador aqui, não sei se tá dando um retorninho aí para vocês. Mas me deem esse retorno pra gente já começar. Karina, não vai embora não, fique aí, viu? Vamos falar sobre metas para 2021. Não saiam, não me abandonem, vamos lá. E aí aproveitem, se você conhece aquela amiga que planeja, promete e não cumpre, já aperta aqui no aviãozinho, ó, envia para ela. Envia aí para pelo menos 5 pessoas que vai aparecer aí na tua lista, que com certeza alguém vai ser beneficiado com isso, né? Planejamento de ano acontece todo ano e muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga e chega o final do ano a gente diz, ih, não fiz nada. E como eu tô pidona, mete coraçãozinho aqui, ó, dedo no coração, para que o Instagram também entenda que essa é uma live importante para que ele entregue para mais pessoas, certo? Como eu falei, aulinha rápida, direta, ao ponto, com prática. Vocês vão sair daqui com prática para realmente conseguir ir planejando e tirando do papel. E a gente vai fazer. 2020, eu fui conferir, eu completei 83% das metas que eu fiz. E aí, hoje eu vou passar para vocês essa metodologia. E no final da live, 5 minutinhos finais, eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade da gente aprofundar nisso. Certo? Então fiquem aí, não saiam daí. Bom dia, Bia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Tati. Bom dia, Cris. Aula hoje sobre 5 passos para planejar e para tirar do papel. Essa segunda parte, muita gente me mandou no direct dizendo assim, a parte mais importante é tirar do papel, porque planejar eu já planejo desde que eu nasci. Então vamos fazer esse negócio realizar. Gente, me deem um retorno aqui sobre imagem, sobre som. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A imagem tá ok? E enquanto isso, aviãozinho. Oi, Gessione, bom dia. Vão enviando aí para... Oi, Cláudia. Vão enviando aí para as pessoas. A gente vai falar sobre metas, sobre planejamento e o principal, como tirar do papel essas metas e planejamento. Bom dia, Giusane. Vamos lá, vamos começar? Já deu tempo do Instagram ir enviando. Agora a gente já vai começar a falar, né? Tudo ótimo, né, gente? Cláudia, Tati, obrigada, meninas. Pois vamos lá. Quem não pegou ainda, corre papel e caneta que a gente já vai começar. Deixa eu pegar aqui meu planejamento também, né? Meu roteirinho, porque senão a prof fica falando aqui até meio-dia e a gente não para. Gente, primeiro sobre 2020, né? 2020 foi um ano extremamente desafiador para todo mundo. Quem não teve desafio em 2020, não sei se viveu nesse planeta, né? Deve ter vivido, sei lá, em Marte. Eu acredito que pelo menos uma família, um familiar, dentro de todas as famílias no Brasil, né, foi perdido aí com Covid, e foi um ano realmente bem desafiador, foi um ano que a gente teve que ficar trancado em casa, foi um ano que a gente teve que se reinventar na profissão, todo mundo teve que se reinventar, independente da sua profissão.
Foi um ano que nós, né, que somos professores principalmente, transformamos um quartinho da nossa casa em sala de aula. O computador virou uma lousa. Uma mesinha que tinha no canto teve que virar seu birô de trabalho. Foi um ano que realmente fez a gente passar por crises, né? E eu gosto sempre de dizer assim, quando a gente fala a palavra crise, risca esse S e fica CRI. Crie oportunidades dentro de uma crise. Se a gente for olhar historicamente, as maiores crises foi onde geraram as maiores oportunidades. Por quê? A gente começa a olhar negativo, 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 tá dando tudo errado, e aí, numa frepinha de nada, a gente encontra uma possibilidade, e ali a gente cresce. E ali a gente cria uma coisa diferente, né? Na hora que a gente veio para a internet e começou a dar voz à nossa mensagem, foi uma oportunidade de crescimento, foi uma oportunidade de se destacar, foi uma nova oportunidade de posicionamento profissional. Quantas pessoas ficaram desempregadas nessa pandemia e vieram para a internet? Existe uma pesquisa da própria Hotmart, né, que é uma plataforma de ensino online, que diz que o crescimento de março até dezembro de 2020, de vendas de curso online, de cadastro de curso online na plataforma, aumentou o que era previsto para 5 anos. Então, a gente aumentou em 9, 10 meses o que era previsto para 5 anos. Vocês têm noção disso? Olha só a profundidade, se a gente for olhar a quantidade de pessoas que está buscando uma oportunidade na internet e a quantidade de pessoas que está entendendo que a vida é digital agora. Não tem para onde correr. A gente tem que buscar as oportunidades aqui dentro mesmo. E aí, quando eu comecei a falar sobre planejamento no finalzinho de dezembro, eu recebi alguns directs assim. Marília, eu não vou planejar. Para que planejar? 2020 a gente planejou e veio a pandemia e bagunçou tudo. Bia, que coisa boa. Põe o fonezinho aí, vira o celular para baixo, vai escutando minha voz e anotando. Eu planejei, veio a pandemia, bagunçou tudo, não deu certo. E aí? Para que eu vou planejar 2021? Vai que acontece uma outra coisa e também não vai dar certo. Depende, gente, do que é dar certo para você. Porque, por exemplo, pode ser que dar certo para você seja se reinventar dentro daquela meta, seja realizar aquela meta de uma forma diferente. Por exemplo, se você tinha colocado lá em 2020 que a tua meta era ir para academia 5 vezes na semana, você pode se reinventar e treinar em casa 5 vezes na semana. Por que não? E você vai cumprir sua meta. A sua meta, na verdade, ela era tornar-se uma pessoa ativa. Então, existem várias formas de se fazer isso, não é? Então, esse, inclusive, é um dos passos que eu vou mostrar para vocês, que a gente precisa compreender o que não deu certo, como a gente planejou e como a gente pode fazer diferente. Certo? Então vamos lá, o primeiro ponto, que não é o primeiro passo ainda. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é a gente lembrar lá de tudo que a gente passou em 2020, né? E acreditar que sim, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser um ano próspero, esse ano vai ser um ano de crescimento, de desenvolvimento, que vai dar super certo. A gente tem que acreditar que já deu certo. Primeira coisa é você ser positivo, sempre enxergar as coisas de forma positiva. Não estou dizendo para você virar alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, você virar poliana, mas eu estou falando de você enxergar de forma positiva e trazer os aprendizados. Oi, Brendinha, bom dia. Primeira meta era aprender a lidar com a raiva. Acho que deu certo, tá vendo? Né? João Edson, bom dia. Pois é, mudei, né? Nova prof aí. E aí, gente, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é quem é você.
Tem muita gente que está vivendo aí frustrada. Tem muita gente que está vivendo aí com raiva. Tem gente que está vivendo triste, se chateando, nem nada dá certo para mim, resmunga, reclama. Por quê? Simplesmente porque não sabe quem é. Por que essas coisas estão acontecendo com você? Porque você não tem noção de quem você é. E eu sempre digo, gente, nós todos somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para ter vida e ter vida em abundância. Ele nos criou para ser próspero, para ter uma vida extraordinária. E muitas vezes a gente se contenta com uma vida medíocre. Muitas vezes a gente se contenta com mais ou menos. Muitas vezes a gente se contenta em fazer as coisas nas coxas de qualquer jeito, de qualquer forma. Bom dia, Lindomar. Bom dia, Nathalie, Daiane. Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre como planejar. São 5 passinhos só. Como planejar e tirar suas metas do papel em 2021. Se vocês conhecem alguém que ainda não fez o planejamento, aperta aqui no aviãozinho. Não esquece, gente. Vai mandando pro pessoal. E aí, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não tenho um propósito de vida, se eu não sei qual é a minha missão, qualquer caminho serve. Onde eu chegar, tanto faz. Se eu não tiver essa clareza de que Deus está dentro de mim, de que eu sou sua imagem e semelhança, que por onde eu passo eu levo luz para as pessoas, tanto faz. As coisas vão acontecendo de qualquer forma e você vai deixando as coisas te levarem. Então, primeira coisa, se pergunta todos os dias: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu quero ser? Se você não está satisfeito com quem você é, aonde eu quero chegar? Quem eu quero ser, meu Deus? Quem eu quero ser? Né? No coaching a gente fala muito que a gente trabalha com onde você está, que é quem você é hoje, e onde você quer chegar. Então você precisa ter isso em mente, minha gente. Aonde você quer chegar? Senhor, cadê o nome do homem? O homenzinho aqui da internet, esqueci o nome do homem. Ele fala assim, tem uma frase dele que ele fala assim: se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, a responsabilidade é sua. Então, gente, começar a pensar nisso. E assim, quando eu falo de pobreza, quando eu falo da própria prosperidade, quando eu falo de tudo isso, eu estou falando, na verdade, não estou falando só de dinheiro. Tenham esse detalhe em mente. A questão não é só o dinheiro. A questão, na verdade, é você ser próspero, é você encontrar o que é prosperidade para você. Bom dia, Diogo. E aí, primeiro ponto, se questione todo dia quem é você. E o segundo ponto, se questione qual é o seu propósito. Por que você acorda todo dia, vai lá e faz as coisas? Por quê? Por que você insiste naquilo? Por que as pessoas falam que não vai dar certo e você continua? Qual o seu propósito nesse mundo? Né? E aqui a gente tem a supermestre aí, Tati Nascimento, minha mentora, que fala sobre isso como ninguém. Foi quem me fez me abrir para o meu propósito. Foi quem me fez entender que eu vim para o mundo para ajudar mulheres a ter liberdade financeira e liberdade emocional através de negócios digitais, sem perder a saúde na jornada. Esse é o meu propósito, é te ajudar, mulher. É te ajudar a vir para a internet, colocar seu negócio aqui, fazer as coisas acontecerem, fazer sua venda, levar sua mensagem para o máximo de pessoas. E é isso que faz com que eu acorde cedo e faça live 6 horas da manhã. É isso que faz com que eu esteja aqui falando sobre planejamento, sobre metas. É isso que faz com que eu abra uma caixinha, como eu abri a semana passada, perguntando quem vai estar no topo em 2021. E eu printo. E eu fico olhando o perfil de quem respondeu sim na minha caixinha todo dia para saber o que é que essa pessoa está fazendo. Porque eu tenho um compromisso com todas as minhas alunas e com você também. Eu não me tornei sua aluna ainda, Marília. Eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com o seu crescimento. Eu tenho um compromisso com o seu desenvolvimento. Eu tenho um compromisso com o seu sucesso. Enquanto você não chegar no topo, eu não vou sossegar. Eu também vou ficar lá no teu pé.
né? Então, se você respondeu sim lá na minha caixinha, tenha certeza que eu estou de olho em você. E aí, gente, vamos começar os nossos passos, certo? Primeiro passo. Vocês devem ouvir o tempo inteiro das pessoas na internet assim, tenha clareza. Eu, particularmente, compreendo o sentido, né? Mas eu não uso mais essa palavra clareza desde que eu comecei a estudar ancestralidade. Por quê? Quando você diz assim, tenha clareza, parece que só o que é claro faz sentido, só o que é claro tem valor. E se a gente for observar, o claro e o escuro, eles são a mesma coisa. Eles não são coisas opostas. Então eu troquei isso no meu vocabulário, eu gosto sempre de trazer isso porque é uma forma de mais pessoas propagarem esse conceito, né? Então hoje eu uso tenha nitidez. Então tenha nitidez do que é que você quer. Quais são os seus objetivos? Então você tá aí com papelzinho e caneta, já anota pelo menos 5 metas. 5 grandes coisas que você quer realizar em 2021. Antes de começar essa live, eu falei nos stories assim, 2021 nós seremos realizadores, porque essa é uma das palavras assim que me guiam tem muito tempo. Elejo uma palavra para o seu ano, a minha palavra desse ano é leveza, mas realização me acompanha diariamente. Então tenham essa nitidez. O que eu quero para 2021? Eu quero continuar no trabalho que eu estou, eu quero ter o meu negócio. Se eu já sou profissional liberal, eu quero organizar isso realmente como uma empresa e começar a trabalhar de uma forma diferenciada. Eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, eu quero aumentar meu faturamento. O que você quer? Né? Se alguém quiser compartilhar alguma das grandes metas para 2021, pode escrever aqui nos comentários. Né? Mas me fala o que você quer. Né? Fala das suas metas, tenha clareza. É aquilo que eu falei antes. A gente precisa compreender de onde a gente está partindo para onde a gente quer chegar. Pensa quando você pede um Uber. Quando você pede um Uber, que você põe lá para colocar para onde você quer ir, ele sempre localiza primeiro onde você está. Porque para o Uber te dizer qual o melhor caminho, quanto que vai ser, qual o valor daquela quilometragem, ele precisa compreender onde você está e para onde você vai. Da mesma forma é na nossa vida, né? Eu preciso saber onde eu estou e para onde eu vou para poder entender qual é a estratégia que eu vou assumir, quais vão ser os passos que eu vou dar, com quem eu preciso contar, quanto que eu vou gastar. Então, assim, onde você está hoje e aonde você quer chegar. Tenha essa nitidez. E tenha essa nitidez, assim, realmente forte. E escreve, gente. Escreve com papel e caneta. Nosso cérebro, ele precisa desse estímulo da escrita. Então, escreve aí 5 metas, pelo menos. E aí tem uma coisa bem importante na hora que tu escreve meta. Não põe meta assim. Eu não quero mais fumar. Porque é negativo. A meta, ela sempre tem que ser positiva. Bom dia, Lari. Bom dia, Gil. Bom dia, Letícia. A meta, ela sempre tem que ser positiva. Então, 2021 eu terei uma vida mais saudável, sem cigarro, sem excessos de comida, sem bebida alcoólica. Nunca põe assim, eu não quero, ou então eu quero parar. Sempre a gente vai para o positivo. Tudo bem, Lele, eu estou no primeiro passo agora, certo? Que é ter clareza de quais são as suas metas, ter clareza de quais são os seus objetivos. Esse é o primeiro passo para o teu planejamento e para conseguir tirar do papel. Clareza não, gente. Como eu expliquei, nitidez. Tenha nitidez de onde você quer chegar, certo? Então, assim, lembra lá no início da live que eu falei para vocês, assim, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, por isso, a gente precisa... Oi, Geandra, bom dia. A gente precisa escrever quais são essas metas que eu tenho.
Marília, e como é que você faz para escolher, para elencar quais são essas metas? Eu tenho uma roda onde eu tenho os 12 pilares da minha vida, certo? Espiritual, emocional, saúde, parentes, vida conjugal, filhos, social, financeiro, profissional, servir. Acho que eu falei tudo e pulei aqui nos dedos, né? São 12 pilares. Então é a primeira coisa. Eu olho para os pilares da minha vida e eu me pergunto: quem eu quero ser em cada pilar? Porque a base do planejamento... Oi, Nani, nem tinha visto que você tinha entrado. A base do planejamento é o meu projeto pessoal. Então, se eu quero colocar lá que o meu faturamento é de 10 mil reais, será que fazer um faturamento de 10 mil reais é congruente com a mãe que eu quero ser, que quer ter tempo de qualidade com meu filho? Eu sempre me questiono isso, porque primeiro é quem eu sou. Primeiro é o meu propósito, primeiro são os meus valores, para depois virem os outros objetivos. Bom dia, tia Jéssica, tudo bom? E uma outra coisa, fiz lá a minha roda, peguei meus 12 pilares da vida, fui dizendo, né, o que é que eu quero. Lá no pilar espiritual, eu quero ler a Bíblia todos os dias, por exemplo. E aí eu tenho tempo de ler a Bíblia? Tem. Todo mundo tem. Só que aí eu não preciso ler a Bíblia toda no dia 1º de janeiro. Então eu vou dividir a estratégia da leitura da Bíblia em 365 dias. Talvez eu consiga ler a Bíblia toda em 365 dias. Digamos que eu tenha 5 minutos, 10 minutos todos os dias para fazer essa leitura. Mas eu preciso ver se esses 5 minutos, se esses 10 minutos ele é congruente com as outras áreas da minha vida, certo? Então, define aí tuas 5 metas, faz ela de forma positiva, põe o máximo de detalhes possíveis nessa meta, tempo, quando que essa meta vai acontecer, até quando, se você precisa de ajuda de alguém, se precisa vai colocando o máximo de detalhes para você ter cada vez mais nitidez daquilo ali. Segundo passo é a estratégia que você vai fazer. Como é que organiza essa estratégia? Você vai fazer uma linha do tempo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, certo? Escolhe uma meta só agora para você fazer o exercício. Escolhe uma. Coloquei lá, por exemplo, eu vou colocar que eu vou ler 12 livros no ano. Então, eu coloco lá na minha estratégia, de janeiro a dezembro, um livro por mês, né? A meta é ler 12 livros no ano. Então, dentro da minha linha do tempo, eu vou distribuir que eu vou ler um livro cada mês para completar essa meta dos 12 no ano. Dentro da minha estratégia, eu posso colocar também o que não deu certo lá em 2021, 2020, na meta de leitura. Foi porque eu deixava o livro guardado no estante, eu nem via onde é que ele estava. Era uma coisa que realmente chegava no final do dia, eu já estava deitado na cama, aí eu lembrava do livro. Só que o livro já estava lá distante e eu não ia me levantar para ir buscar. Bom dia, Luzia. Gente, não esqueçam, né? Estamos apenas no segundo passo. Ainda dá tempo de quem não está aqui vir aprender também um pouquinho. Então, clica aqui no aviãozinho, ó, envia para o pessoal para vir aprender sobre planejamento e tirar as ideias do papel. E aí, o que não deu certo? Não deu certo por isso, porque eu deixava lá num local que eu não via. Então, dentro da sua estratégia, o que é que você vai fazer? Eu vou deixar o livro na cabeceira da cama e eu vou ler 10 páginas por dia. Então, em janeiro eu vou ler Pai Rico, Pai Pobre. Em fevereiro eu vou ler Do 1000 ao Milhão. Em março eu vou ler O Poder da Autorresponsabilidade. Em abril eu vou ler O Poder do Hábito. Em maio eu vou ler O Poder do Agora. E aí você já deixa escrito qual vai ser o livro daquele mês.
Marília, é assim, engessado, e eu não posso mudar, não? Pode. Chegou outubro, estava planejado, sei lá, o livro Ansiedade. E você está num momento que você precisa aprender sobre, sei lá, as coisas serem mais simples, você troca por essencialismo, por exemplo. Não é engessado. Lembrem que o planejamento ele é flexível. Então, o que eu quero que vocês façam agora, dentro dessa meta que vocês elencaram, é traçar qual vai ser a estratégia que você vai fazer em cada mês para atingir. Marília, mas eu tenho uma meta aqui, por exemplo, que é pesar, sei lá, 10 quilos a menos, por exemplo. Hoje eu peso 100, eu quero pesar 90. Minha meta é pesar 90 quilos até julho. Eu quero atingir isso no primeiro semestre. Então, você vai colocar a sua linha do tempo de janeiro a julho e quantos quilos você vai emagrecer em cada mês. Um exemplo. Se a tua meta ela precisa de menos tempo, você vai colocar essa linha do tempo menor. Mas se a tua meta é uma meta que vai ter que ser um hábito construído de janeiro a dezembro, aí você faz sua linha do tempo o ano todo e vai distribuindo isso, certo? Terceiro passo. Qual é o teu planejamento mais detalhado, certo? E aí aqui é o como eu vou fazer, né? Na linha do tempo eu coloquei o que eu vou fazer em cada mês e no terceiro passo eu vou colocar como eu vou fazer. Eu vou ler 12 livros no ano. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ler 10 páginas por dia. Eu vou ler meia hora. Eu vou ler 1 hora por dia. Marília, e se de repente eu coloquei 12 livros no ano e no mês de março que eu tô lendo, por exemplo, Autoresponsabilidade, que é um livro pequenininho, é um livro super fininho, chegou no dia 10 de março eu já terminei. Posso adicionar mais um livro? Pode. Você está aumentando a sua meta. Mas lembra que ou você adianta o que viria em abril, né, para acelerar esse cumprimento de metas, ou você adiciona um outro que de repente não estava na sua lista e que no momento ali você está querendo ler, certo? Então, põe data e põe como você vai fazer. A meta lá do emagrecimento, seja hipertrofia, seja comer mais saudável, seja tomar 5 litros de água no dia, né, com relação à saúde, as metas de saúde. Se você distribuir o que de janeiro a dezembro, eu vou ficar no emagrecimento que é mais fácil também até de exemplificar. Se você vai emagrecer 10 quilos, né, de janeiro até outubro, por exemplo, 1 quilo por mês, para ficar também fácil para mim, né? Porque tudo que envolve número, vocês sabem que confunde a cabeça da prof. Então, eu vou perder 1 quilo cada mês. 1 quilo em janeiro, 1 quilo em fevereiro, em março, abril até outubro. Como que eu vou fazer isso? Em janeiro, eu vou fazer a consulta na Nutri, né? Chegou aí inclusive uma Nutri. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Vou em janeiro fazer a consulta com a Nutri e fevereiro, março eu vou fazer uma outra consulta, num retorno, sei lá. Depois eu vou seguir esse plano de janeiro até outubro, né? Dependendo das estratégias, óbvio que a nutricionista vai levar em consideração. Eu vou beber 3 litros de água por dia. Eu vou comer... eu sou uma pessoa que não come salada, Marília, mas a Nutri colocou lá e eu vou colocar salada 3 vezes na semana em janeiro, 4 vezes na semana em fevereiro, 5 vezes na semana em março, 6 vezes em abril. Você vai destrinchando o como você vai fazer aquela meta, certo? Quais são as ações que você precisa fazer para ir realizando aquilo ali. Bom dia, Andresa, seja bem-vinda. E aí, gente, não coloca assim, por exemplo, no livro. Eu quero ler 12 livros. 12 livros é uma coisa totalmente alcançável, né? A meta ela tem que ser desafiadora, mas ela não pode ser, ai meu Deus, escalafobética, assim. Uma coisa de outro mundo, que é inatingível e que eu vou me frustrar quando chegar em dezembro. Então, 12 livros, por exemplo, é tranquilo. Mas se lá em 2020 você não leu nenhum livro, será que você vai conseguir ler 12 livros nesse ano? Não sou eu que vou dizer se vai ou não, se questiona.
né? Então, assim, se eu não tenho hábito, se eu tenho zero desse hábito, até quanto realmente eu consigo repetir aquele hábito? Bom dia, certo? Então, assim, põe uma coisa que te desafie, porque o nosso cérebro ele precisa desse desafio, mas põe uma coisa que você consiga fazer, que seja desafiadora, mas que você consiga fazer. Aí eu quero acordar às 5 horas da manhã, todo dia. E aí você está acostumado a acordar meio-dia. Você não vai simplesmente hoje dormir de 3 horas da manhã, como você dorme todo dia, e amanhã acordar às 5. Você vai passar o dia quebrado, você vai passar o dia sem produzir. Então, é desafiador, mas realizável, certo? Tem que ser assim, totalmente realizável para que você não se frustre. Lembra que a gente falou lá no começo, bom dia Dani, lembra que a gente falou lá no começo da live que as pessoas normalmente vivem aí uma vida frustrada, exatamente porque elas não sabem quem elas são. Então, autoconhecimento é base. Põe aí na tua meta. Põe na tua meta isso. Isso tem que ser meta para todo mundo. Autoconhecimento. Autoconhecimento é vida. Quanto mais você se conhece, mais você consegue realizar. Então, põe na tua meta aí que você vai se conhecer melhor em 2021. Seja fazendo uma terapia, seja fazendo uma terapia alternativa, uma psicoterapia, seja fazendo coaching, seja o que for, mas põe na tua meta se conhecer melhor, certo? E aí, gente, uma outra coisa que baseia muito o meu planejamento é a questão de entender qual é a energia daquele dia. Nem todo mundo acredita e nem todo mundo é obrigado a acreditar. Mas isso é uma coisa que fez parte da minha adolescência por muito tempo e eu fui deixando se perder, que é a questão da astrologia. E finalzinho de 2020 eu voltei a estudar astrologia. Uma outra coisa bem importante dentro da astrologia, se você não acredita, absorve só a mensagem, certo? Agora, 21 de dezembro, que passou agora, a gente teve um evento no céu que faziam 200 anos que não acontecia, que era a conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno. E eles estavam alinhados com Aquário e isso marcava a entrada dessa nova era. O que é essa era de Aquário? O que é essa era? É uma era onde o ser é mais importante que o ter. Então a gente vem de um ano de crise, a gente vem de um ano de dificuldade. Ai, Sirlene ama. Gente, eu me empolgo, viu? Mas eu prometo que não vou me empolgar, porque eu sei que tem algumas pessoas que não acreditam, então isso aqui vai ficar para um outro momento mais privê, certo? É um ano onde o ser é mais importante que o ter. 2021 é um ano que é regido por Vênus, que é um planeta extremamente feminino, então nós mulheres estaremos muito mais no poder do que já estávamos. Vai ter essa energia feminina, a gente vai ter uma autonomia maior. E aí uma outra coisa que é bem importante é que agora na era de Aquário o que vai se destacar é inovação, tecnologia e educação. Gente, educação é para tudo, inclusive para o teu autoconhecimento. Então põe aí na tua meta, vou dizer de novo, põe na tua meta autoconhecimento, põe na tua meta se conhecer melhor, porque vai dar muito certo. Vamos lá? Quarto passo. Teve lá nitidez do que eu quero, listei minhas metas, fiz a minha estratégia de linha do tempo, o que eu vou fazer, fiz o meu planejamento, como eu vou fazer. Agora eu venho para o plano de ação. O plano de ação, isso mesmo, Brenda, tudo volta para o coletivo, perfeito, eu ia falar disso e acabei passando. Acabou a era do egocentrismo, gente. Aquário é um signo que se importa com o outro, é um signo que vai exatamente, o coletivo vai estar acima do eu. Ai, gente, vai ser um ano incrível, vai ser, tenho certeza. A gente vem para o quarto passo, que é o plano de ação. E aí, no plano de ação, você vai deixar ainda mais esmiuçado. Eu gosto de fazer esse plano de ação diário. Então, eu tenho uma agendinha, ela tá até ali.
nem dá para eu pegar. Onde ela tem, bom dia, Paulo, uma agenda onde ela tem a partir de 6 horas da manhã até 23 horas. Então, ela vem 6, 6 e meia, 7, 7 e meia. Vocês podem falar, inclusive, com o pessoal da Lunar Papelaria, que eles é que vão fazer meus planners agora 2021. E desde o ano passado eu pego os planners dele. E eles conseguem fazer do jeito que você quer. Então, você faz 6, 6 e meia, 7, 7 e meia, 8, 8 e meia. E você vai destrinchando ali tudo que você vai fazer naquele dia, certo? Quais são suas tarefas. Depois que você colocou tudo que é a obrigação do dia, você vai incluir as ações para alcançar essas metas. Ah, Marília, já que eu vou fazer a leitura de 30 minutos todo dia, vai ser de 6 horas da manhã quando eu me acordar. Então, 6 horas da manhã você já coloca lá. Leitura durante 30 minutos, livro tal. Eu falei que eu vou treinar 3 vezes na semana. E vai começar segunda, quarta e sexta. Vai ser segunda, quarta e sexta. Então, na segunda, depois que eu terminei de ler, eu já faço meu treino. Então, é de 6 e meia o treino. Vai colocando tudo isso. Agora, deixa claro para você qual é a tua ação que você vai fazer naquele dia, que vai te levar para aquele objetivo. Se você precisa de ajuda de alguém, se você precisa de algum recurso financeiro, quais são os recursos que você precisa, humano, financeiro, recursos internos, e vai sempre tendo essa nitidez do que você precisa para que você consiga ir realizando. Então, todo dia tem que ter elencado o planinho de ação que vai te aproximar da tua meta, certo? E o quinto e último passo é ter rotina. Sim, não sei se Lele ainda está aí, Letícia Lemes, pode comentar aí também nos comentários. Nós somos seres de rotina, nós nascemos para a rotina, nós somos estruturados para a rotina, né? Letícia trabalha com educação parental, isso é bem importante para quem é mãe principalmente, né? Mas para todos nós, rotina é muito importante para que você consiga realizar. Então, o quinto passo é ter uma rotina e ter uma rotina consistente. Por isso que eu falei para vocês lá no começo, assim, lá no começo não, no passo 3, né? Lá quando a gente falou de planejamento, que é o que você vai fazer, por isso que eu falei para vocês assim, gente, não ponha uma coisa super estratosférica que você não consiga realizar e que depois você se frustre. Põe ações, põe dentro do teu planejamento coisas que cabem no teu dia a dia, coisas que cabem na tua semana, coisas que cabem no teu mês. Bom dia, Pedro Paulo, bom dia, Larissa. Vai colocando as coisas que cabem. Porque não adianta você colocar que você vai treinar 1 hora todo dia, como eu falei lá, se você nunca treinou, se você está sedentária há 10 anos. Não adianta você colocar que você vai ler 50 livros se você não lê nenhuma página hoje. Então, vai colocando essas ações dentro do seu dia, lá no plano de ação, mas que eles possam ir se tornando uma rotina de forma leve. Ah, Marília, eu elenquei aqui no começo, quando você falou da nitidez, eu elenquei 5 metas para o meu ano de 2021. Dessas 5 metas, eu quero fazer ação todo dia. São hábitos novos, eu quero fazer todo dia ação para alcançar. Gente, pensa de onde você está partindo, não esquece onde você está hoje. Não esquece desse detalhe, onde você está hoje, para conseguir chegar onde você quer chegar. Então, põe ação que caiba na tua rotina. Põe repetição de hábitos que seja tranquilo de fazer, certo? Que não, é óbvio que toda mudança ela demanda um esforço energético, um esforço, né, do teu cérebro de sair do automático. A gente está acostumado a fazer o mais fácil, a gente está acostumado a fazer aquilo que o caminho neural já está pronto, que é muito mais fácil para o cérebro. E o cérebro ele vai resistir todos os dias para que você não consiga fazer aquilo, porque está sendo diferente, está demandando uma energia maior, né? Então, vai fazendo isso aos poucos. E uma coisa que eu gosto muito de fazer
é ir dando uns choquezinhos no meu cérebro, assim, enganando ele, sabe? Para que ele consiga ir se adaptando a esses novos hábitos. Um exemplo do que você pode fazer. Pega a tua escova de dente, se você sempre escova com a mão direita, escova com a esquerda. Teu cérebro já vai, vixe, o que ela está tentando fazer? Tem um negócio diferente aí. Faz um caminho diferente, vai buscando estratégias para que o teu cérebro faça novos caminhos neurais, tenha outras saídas, certo? Então vamos lá, resumão. Primeiro, quem é você? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? E os 5 passos para planejar e para conseguir tirar do papel. Tenha nitidez, tenha uma estratégia organizada, né? Com o que você vai fazer. Tenha um planejamento, como você vai fazer aquilo. Tenha um plano de ação diário e tenha uma rotina consistente. Não esquece, é a repetição que vai te levar à excelência, certo? E aí, gente, como eu falei para vocês no começo, isso aqui é uma introdução de como planejar, de como ter essas metas organizadas. A gente vai fazer um aprofundamento. Esse aprofundamento ele vai acontecer na próxima quinta-feira à noite. Na próxima quinta-feira, dia 14 de janeiro, às 20 horas. Vai ser uma imersão de 3 horas. Então a gente começa às 8 e a gente só vai terminar 11 horas. Nessa imersão, o que vai acontecer? É uma imersão de planejamento, mas não é planejamento pessoal. Ai, Marília, mas eu quero fazer um planejamento bem pessoal. Você pode ir, você vai se aproveitar do conteúdo também. Mas o meu foco é um planejamento para o teu negócio. Então, é um planejamento onde você vai ter as ações de vendas e ações de lançamento para quem trabalha com internet, com infoproduto principalmente. Mas a gente vai criar todas as ações para que você gere renda de janeiro até junho. São os 6 primeiros meses que a gente vai planejar. E aí Oi Camila, bom dia. E aí nesse dia dessa imersão, eu vou trazer para vocês um plannerzinho, né, onde vocês vão preencher esse planner de janeiro a junho. Vocês vão sair com todas as ações de vendas do seu negócio, né, de lançamento, de o que seja que você trabalha, pronto para somente executar daqui até junho. E você vai ganhar ainda de bônus uma sessão de autossabotagem, em grupo essa sessão. Para que serve essa sessão? Para que você elimine de vez todos aqueles pensamentos, aquelas craquinhas mentais, né? Aqueles pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que não te permitem realizar. Que sempre que você vai fazer, vem aquele pensamentozinho, será que vai dar certo? Eu não consigo. Amanhã eu faço. Hoje eu mereço. E a gente vai trabalhar isso como um bônus, a sessão de sabotadores. Então, se você quer estar comigo nessa imersão no dia 14, você vai me chamar no direct aqui logo depois da live, que eu vou te passar todo o passo a passo, vou te incluir no grupo, né? Marília, qual é o investimento dessa imersão? R$ 49,90. Pode ser feito por transferência ou no cartão, certo? Tem boleto também, tem toda a possibilidade de você fazer. Imagina, gente, R$ 49,90 para você planejar 6 meses do seu negócio. Se você não tiver R$ 49,90 para investir em você agora, para investir no seu desenvolvimento e principalmente para ter retorno, vou dizer, viu, amigo? 2021 não vai ser diferente, não. Então, falem comigo. Vamos fazer essa imersão na quinta, dia 14, às 8 horas. E vocês vão sair com tudo isso pronto para só vender. Não vivam como o Zeca Pagodinho ensina, né? Deixa a vida me levar. Tenham planos e realizem. Quem quiser estar na imersão no dia 14, fala comigo no direct agora. Tenham todos um bom dia, viu?